Muito bom dia a todos. Começo por agradecer em nome da APD Portugal a presença de todos os participantes. Damos a todos as boas-vindas ao terceiro e último webinar sobre os desafios do e-commerce. Ao longo deste ciclo de debates, propusemos uma abordagem holística de todas as vertentes do comércio digital, desde o planeamento estratégico inicial à prestação final do serviço ou produto. Faz por isso todo o sentido encerrarmos hoje com uma troca de ideias sobre os meios de pagamento e logística. São nossos convidados para debater estes temas a CIBS e a DHL. As vantagens que o e-commerce pode oferecer são, na verdade, de implementação urgente. Com isto em mente, o que propomos aos nossos participantes é uma reflexão integrada, com base na criação de valor, mais na criação de oportunidades. A transformação na forma como negociamos, comunicamos e consumimos foi-nos talvez imposta pelas circunstâncias, mas nem por isso a devemos deixar de observar sob o ponto de vista estratégico. Todas as ideias que discutimos e partilhamos durante estes 3 eventos já foram, certamente, tendências a nível global. Hoje podemos assegurar que são uma necessidade absoluta. Estamos convictos que, na era pós-pandemia, olharemos em retrospectiva com a certeza de que as mudanças implementadas serviram a um propósito, transformar uma adversidade em oportunidade. Passo agora a palavra ao professor Luís Filipe Antunes, que irá moderar o nosso evento, professor catedrático da Universidade do Porto, associado da APD com a Tech Privacy e membro da CNPD. Desejamos a todos uma excelente sessão. Bom dia a todos. É mais uma vez um prazer estar a moderar esta sessão de debate. Hoje é o último. Só para relembrar, nós começamos com a ICEP do ponto de vista de financiamento e acompanhamento das empresas, juntamente com a Oracle e a tecnologia de suporte a estas iniciativas de e-commerce. Depois passamos para a parte do legal, ou seja, do direito e da legislação existente, juntamente com o marketing no digital. E agora, por fim, vamos fechar com chave de ouro, vamos cobrir os 2 últimos aspectos muito relevantes nestas iniciativas de e-commerce, que são as formas de pagamento. Claro, é aquilo que todos nos preocupa, como é que nós conseguimos, no fim, fazer a monetização dos nossos produtos, e a parte da logística também muitíssimo importante, e a pandemia mostrou que a componente da logística no e-commerce é realmente um fator essencial de sucesso destas iniciativas. Vamos começar estas 2 palestras com o João Oliveira. O João Oliveira é licenciado em Comunicação Empresarial e é o Head of Sales da CIBS. João, muito obrigado por ter aceito o teu convite e, mais uma vez, o palco é seu. Obrigado, professor. Obrigado à APD também pelo convite. É sempre um prazer participar aqui nestas vossas sessões e vou aqui tentar partilhar a apresentação. Não sei se estão a ver já. Está ótimo, João, está ótimo. Ótimo. Pronto, antes de mais, queria falar aqui um pouco sobre aquilo que têm sido os hábitos de consumo e os meios de pagamento nestes momentos desafiantes que temos de transformação com o aparecimento do Covid-19 em Portugal, ou do primeiro caso de Covid-19 em Portugal, que foi no início de março. Portanto, começando aqui pelos valores que são, de facto, aqui pilares que estão presentes no nosso dia-a-dia, da nossa atividade na CIBS. A confiança, estes 4 valores são algo que nós damos muita relevância, e a confiança, ou seja, em momentos de incerteza da mudança, nós garantimos essa mesma confiança. Depois a inovação, um pilar-chave, nós somos pioneiros e tentamos cada vez mais ser pioneiros e antecipar as tendências. A integridade, portanto, tentamos e fazemos questão de ser transparentes e rigorosos com os nossos parceiros e clientes. E, por fim, a excelência. Portanto, fazer aqui um compromisso de sempre fazer mais e melhor. Portanto, neste momento que foi extremamente desafiante e que tivemos de dar resposta aqui a uma série de pedidos do mercado, basicamente assentámos aqui em três vetores muito bem definidos. Ou seja, a partilha de informação para o mercado, e quando falo em mercado, falo aqui no nosso ecossistema, estamos a falar no mercado a nível de ecossistema bancário, portanto, todos os players a nível financeiro e a nível de banca tradicional
tentámos dar este apoio a nível de partilha de informação. Toda a parte de comerciantes e todo o ecossistema de comerciantes também partilhar com eles informação e até com os nossos consumidores por via da comunicação social, que tem apoiado algumas peças que têm sido transmitidas, quer na imprensa escrita ou online e também na televisão, com base neste serviço que nós temos, que é o CIBS Analytics, e que demos muito enfoque porque percebemos que neste tempo de incerteza e com pouca informação, toda aquela que nós pudéssemos trazer valor seria extremamente importante em processos de decisão e até na evolução de todo este cenário que temos vindo a passar nos últimos meses. Por outro lado, a comunicação aqui mais direcionada a comerciantes e consumidores de formas de pagamento sem risco, portanto, cada vez mais têm sido aconselhadas formas de pagamento sem contacto e por essa via fizemos aqui um enorme esforço de comunicar e de apoiar os nossos comerciantes e consumidores na comunicação destas formas de pagamento, onde naturalmente o MBWay ganhou aqui uma enorme escala de expressão, visto que é um meio de pagamento que não implica contacto direto com qualquer componente ou terminal para concretizar esse mesmo pagamento. Por fim, tentámos e fizemos aqui também uma série de ações para simplificar todos os processos de contratação e implementação. Ou seja, sabíamos que eram tempos que, conforme já disse, desafiantes, mas que implicavam uma enorme rapidez e flexibilidade, e por essa via fizemos aqui um esforço também de simplificar tudo aquilo que são os nossos processos de contratação e implementação, para que de facto o mercado conseguisse oferecer formas de pagamento mais simples, com menos risco de contágio e ao mesmo tempo trouxessem um conforto e uma confiança a todos estes players que estão envolvidos no nosso ecossistema a nível de pagamentos. Portanto, dar-vos aqui uma visão muito relevante daquilo que tem sido o comportamento do consumidor e a nível de pagamentos e de volume de pagamentos dentro da rede multibanco. Trago boas notícias, ou seja, se no final de março nós atingimos ali níveis históricos a nível de quebra de consumo, ou seja, nós chegámos a ter uma quebra acima dos 50% de volume de transações. Neste momento assiste-se aqui de facto a uma retoma nesse sentido muito acentuada e que tem sido muito relevante, e já vos vou dar aqui algumas análises. Ou seja, neste momento e na última semana de maio nós já assistimos é importante também explicar aqui a metodologia que aplicámos. Portanto, nós nos 2 primeiros meses do ano definimos o index 100, portanto, que basicamente mede aquilo que era o consumo médio semanal durante esses 2 primeiros meses e, portanto, fazemos aqui uma análise comparativa quase de período homólogo a nível semanal daquilo que tem sido o volume de compras nestes períodos. Portanto, aquilo que assistimos, depois de termos visto aquilo que eu falava anteriormente, de uma quebra acima dos 50% do volume de compras, é que neste momento, portanto, na última semana de maio, que são os dados que temos aqui disponíveis, já só houve aqui uma quebra de consumo de cerca de 18%. Ou seja, já estamos progressivamente a aproximar-nos daquilo que eram os níveis de consumo que existiam numa época pré-Covid. Por outro lado, sabemos que a partir de meados de março começou a haver, final de março mais ou menos, começou a haver aqui uma retoma progressiva, mas lenta, numa primeira fase bastante lenta e tímida. Neste momento já assistimos aqui a uma retoma mais acentuada, ou seja, se formos fazer uma comparação, por exemplo, com aquilo que foram as compras na semana anterior, portanto, na terceira semana de maio, nós assistimos aqui a um aumento de cerca de 9% nas compras na rede multibanco. Por outro lado, e é importante frisar, a utilização do MBWay continua a bater recordes, semana após semana, e estamos neste momento, face àquilo que era o volume de compras nos 2 primeiros meses do ano, nós neste momento temos
um volume 90% acima daquilo que era exatamente o comportamento do consumidor nessa altura. Ou seja, podemos afirmar que neste momento quase que duplicaram o volume de compras com o MBWay. Isto naturalmente tem aqui uma enorme relevância, tudo aquilo que tem sido conselhos por parte dos organismos de saúde, em que naturalmente aconselham que haja pagamentos sem contacto, e por essa via o MBWay, quer no físico, quer no online, continua a ter aqui um crescimento bastante acentuado. No online, continuamos também a ver, e aqui dar-vos também um dado, que o MBWay teve, face à semana anterior, portanto, face à última semana de maio, que um aumento bastante significativo e até o mais acentuado, e, portanto, percebemos que, de facto, o consumidor português está cada vez mais habituado a este meio de pagamento e dá enorme relevância a fazer compras por esta via, ou seja, não só pela comodidade, mas também pelos níveis de segurança que o meio de pagamento oferece e garante em qualquer processo de compra. Portanto, utilizamos ali tudo aquilo que são níveis de segurança que vão ser obrigatórios no final do ano para qualquer compra, que é o Strong Customer Authentication. Portanto, existe uma autenticação forte que é obrigatoriamente feita em qualquer processo de compra no MBWay, e por essa via, quer pela comodidade, quer pela via do baixo índice de contágio, quer pelos índices de segurança que o meio de pagamento oferece, tem havido aqui um enorme crescimento do volume de compras que tem sido feito pelo MBWay. Interessante também é dar-vos aqui uma visão daquilo que tem sido o comportamento a nível geográfico. Ou seja, existem algumas regiões que têm naturalmente conseguido atingir volumes já muito próximos, ou até, no caso do Alentejo, ultrapassar aquilo que eram os índices de consumo no período em que estamos a analisar, portanto, nos 2 primeiros meses do ano. Ou seja, neste momento o Alentejo já verifica um crescimento de cerca de 5% face aos índices de consumo que existiam no período pré-Covid, sabendo que chegou a atingir aqui uma quebra de 36%, mas depois existem aqui outras regiões, como a região de Lisboa e Val do Tejo, que é naturalmente, portanto, pode haver aqui uma série de razões associadas a este comportamento, mas é a zona que tem tido uma recuperação mais lenta. Se em determinado período nesta região nós chegámos a assistir a uma quebra de 58% nos níveis de consumo, portanto, ligeiramente acima daquilo que foram as quebras a nível de consumo globais ou nacionais, neste momento já apresenta naturalmente aqui uma recuperação, mas ainda uma quebra de cerca de 27%. E, portanto, aqui a concentração da própria concentração populacional da própria região, o facto de também ter aqui uma série de serviços e de empresas que ainda não desconfinaram por completo, pode ter aqui um impacto nestes índices de consumo e, portanto, tem tido aqui uma retoma um pouco mais lenta face naturalmente aqui a outras regiões em que essa retoma, nomeadamente o Alentejo, e friso que de facto o Alentejo tem aqui já um crescimento a nível de consumo face àquilo que eram os níveis de consumo nos 2 primeiros meses do ano. Depois, é interessante também ver aqui um pouco aquilo que tem sido, a nível setorial, o comportamento do nosso consumidor e como é que se tem transformado aqui os vários setores durante todo este período. Portanto, nós nas compras físicas assistimos aqui, de facto, a um aumento do peso das compras em 2 setores, basicamente, neste período pós-Covid, ou seja, após o aparecimento do primeiro caso de Covid em Portugal, houve um crescimento gradual e, de certa forma, numa primeira fase acentuado, mas depois manteve-se mais ou menos a esse nível e decresceu. Foram
o setor dos supermercados e hipermercados e as farmácias e parafarmácias. Portanto, houve aqui um consumo que chegou a atingir níveis perto dos 70% do consumo global que estava concentrado nestes dois setores. Neste momento já assistimos aqui a um decréscimo, portanto, desse peso, sendo que na última semana do ano já verificámos que nas compras físicas estes dois setores já só tinham aqui um peso de cerca de 52%, sendo que nos primeiros 2 meses do ano o peso destes dois setores era de cerca de 44%, ou seja, ainda continua a haver aqui uma concentração grande a nível de consumo no físico nos setores dos supermercados e pequenos mercados e pequena distribuição, tal como, e farmácias e parafarmácias. No entanto, tem havido aqui um decréscimo por via também daqui da retoma de outros setores e da abertura de uma série de espaços comerciais associados a esses outros setores, que têm equilibrado aqui um pouco a balança a nível de consumo no físico, face àquilo que se verificou principalmente ali a partir da terceira semana de março, ou seja, o consumo foi mais acentuado na terceira, quarta semana de março e também até meados de abril. Depois, no online, temos aqui também e dentro da mesma lógica, temos aqui também uma situação interessante, que é o facto de termos agrupado aqui alguns setores que, na nossa visão, foram setores que tiveram aqui uma obrigatoriedade de se transformarem e, por via do confinamento e do encerramento dos seus espaços comerciais, tiveram de apostar muito mais no online para não permitir que houvesse aqui um impacto tão grande com esta quebra de consumo no físico por via do encerramento das suas lojas. Ou seja, basicamente nós agrupamos aqui uma série de setores, vou aqui nomeá-los para que fiquem com uma ideia mais firme daquilo que estamos a falar. Portanto, entretenimento, cultura e subscrições, comércio alimentar e retalho, portanto ali o pequeno comércio que foi, de certa forma, também, nomeadamente a restauração, o food delivery, o takeaway, as farmácias e parafarmácias, que também tiveram aqui um foco grande no online e, apesar de se manterem abertas, também tentaram aqui criar novos canais para fazer vendas online, perfumarias e cosméticas, jogos e brinquedos e decorações e artigos do lar. Ou seja, aquilo que nós observamos foi que antes do aparecimento do primeiro caso de Covid em Portugal, estes setores como um todo tinham aqui uma representatividade ou um peso a nível de consumo online cerca de 29%. Aquilo que se passou foi que, por exemplo, em meados de abril, ali por volta da terceira semana de abril, eles chegaram a atingir aqui, estes setores atingiram um peso acima dos 50%. Ou seja, houve de facto, e por via daquilo que eu falei inicialmente também, de um esforço que houve da CIBS e de outras instituições em agilizar tudo aquilo que são processos de contratação e de integração de plataformas de aceitação de pagamentos online para estes setores, houve depois aqui um impacto a nível de volume de compras que foram feitas exatamente nestes setores. O que é que nós estamos a assistir agora? Estamos a assistir a um decréscimo, naturalmente, do volume de compras nestes setores. No entanto, a nossa percepção é que o peso vai se manter bastante acima daquilo que se verificava no período pré-Covid. Ou seja, neste momento assistimos já a uma quebra de cerca de 10 pontos percentuais daquilo que foi o consumo nestes setores num período de pico, ou seja, tem um peso de cerca de 45%, no entanto, sabemos que no período pré-Covid era 29%. Portanto, contigo percebemos que, de facto, apesar de haver uma abertura dos espaços comerciais, que se vai traduzir também no aumento de compras no físico, o peso do online, das compras online, nestes setores se vai manter mais elevado do que aquilo que era num período pré-Covid, o que de facto é interessante e demonstra bem o esforço que todo
todo o nosso ecossistema empresarial, fez numa ótica de transformação, de criar novos canais de venda e de agilizar também esses canais com métodos de entrega rápidos e eficazes. Destacar aqui 3 setores, portanto aqui na área da restauração nós tivemos aqui um crescimento de cerca de 70% e que é de facto altamente relevante, e sabemos bem do esforço que houve de uma série de marcas para esta transformação. Na área de entretenimento e cultura houve aqui um aumento, e estamos a falar de números da última semana, de 40% face ao aparecimento do primeiro caso de Covid em Portugal, e no comércio alimentar e retalho de 25%. Portanto, apesar de ter havido aqui, de facto, uma quebra nestes setores, nas compras físicas, por via, naturalmente, do encerramento dos seus espaços, houve também um esforço muito assinalável e que é de louvar destes setores para se transformarem e para se manterem com a sua atividade bem viva e continuarem a ter os seus negócios com a receita que assim era desejável. Portanto, de acordo com o relatório mais recente do Banco de Pagamentos Internacionais, a pandemia da Covid levou a preocupações sem precedentes sobre transmissões virais através do dinheiro físico. E isto, conforme também já frisei anteriormente, trouxe aqui também um desafio grande para a CIBS e encarámos isto como um desafio altamente relevante, de transmitir aqui a todo o mercado financeiro e não financeiro daquilo que eram as indicações das organizações de saúde. Portanto, querem compras físicas, querem compras online, fazer os seus pagamentos sem a utilização de dinheiro, de uma forma segura, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo evitando ao máximo o risco de contágio. Na forma física, e destacar aqui apenas duas áreas onde demos alto enfoque. Portanto, no pagamento no físico, desde logo e desde o primeiro momento, encarámos com alto espírito de missão aquilo que foi o aumento dos limites do pagamento com o cartão contactless, de 20 para 50 euros, sem a necessidade da introdução do PIN no terminal. Portanto, apesar disto para o consumidor final ser algo simples, portanto, de um dia para o outro ele passa a ter a possibilidade de fazer um pagamento com contactless sem introdução do PIN e o limite passa de 20 para 50, a nível de ecossistema financeiro e comercial, é um projeto altamente complexo e a que a CIBS, aqui como peça fulcral e basilar de todo este processo, desenvolvemos isto com orgulho em tempo recorde e conseguimos disponibilizar esta funcionalidade no espaço de dias, agilizando aqui tudo o que são bancos emissores, tudo o que são comerciantes, passando também a mensagem para a comunicação social, de forma a que o consumidor estivesse informado sobre esta funcionalidade e pudesse, desta forma, evitar o contacto com o terminal e evitar naturalmente o risco de contágio. Por outro lado, fizemos uma forte ação de comunicação também em todos estes canais, da importância ou da facilidade que o MBWay, enquanto serviço de meio de pagamento disponibilizado quer na app MBWay, quer nas apps bancárias, tem numa ótica de meio de pagamento, sem a necessidade de contacto em qualquer que seja o montante de compra, de uma forma muito eficaz, através da leitura do QR Code no terminal ou através do NFC, que só está disponível em Android. Portanto, isto fez naturalmente com que houvesse aqui um crescimento e uma adoção do meio de pagamento, que fez com que neste momento já houvesse quase o dobro das compras que existiam no período pré-Covid e que, portanto, estamos muito orgulhosos de facto de ter contribuído e acreditamos que sim, para que houvesse aqui um inferior volume de contágios por via exatamente da ação do pagamento, que é fundamental em todo o nosso dia-a-dia. Por outro lado, na loja online,
agilizámos aqui todos os processos de contratação, como eu disse antes, criámos aqui também alguns layers de utilização de algumas que são as nossas soluções de aceitação de pagamentos online, para que não tivesse de haver uma integração, ou seja, criar aqui uma forma dos clientes comerciantes, poderem utilizar plataformas sem integração nos seus sites e, portanto, tivessem ali uma operativa mais manual, mas que não implicasse ter aquele tempo de integração e, portanto, as pudessem disponibilizar de imediato, e por essa via aumentámos também aqui tudo aquilo que tem sido pagamentos com cartão, portanto, o típico ou o mais universal pagamento feito no online, mas também as compras com a MBWay, de facto, no online tem a característica da simplicidade associada à segurança. Portanto, a introdução do número de telemóvel, que é algo que todos nós sabemos qual é o único passo adicional que tem de ser feito após um processo de checkout. E, portanto, após isso, a validação traz também aqui um enorme nível de segurança ao processo de compra e permitimos também que houvesse aqui uma série de comerciantes que pudessem começar, aqueles que ainda não tinham, começar a aceitar este meio de pagamento. Por outro lado, não deixar de dar aqui nota também que as referências multibanco continuam a ser um pagamento bastante adotado pelo consumidor português, também aqui com uma associação muito forte à segurança que este meio de pagamento lhes transmite, e por essa via houve aqui um aumento generalizado do consumo que foi feito a nível do online em Portugal. Pronto, e era esta mensagem que vos queria deixar, dar também indicação do nosso otimismo e da nossa esperança que de facto tudo corra bem neste período de desconfinamento e que tudo estamos a fazer para de facto apoiar aqui todo o ecossistema financeiro, empresarial e também todos os nossos consumidores, para que tenham aqui as mais importantes hábitos de consumo, de forma a evitar de facto este risco de contágio e poder ter aqui uma retoma bastante sustentada. Deixo aqui os meus contactos também, se necessitarem de alguma coisa, estou perfeitamente disponível. Muito obrigado, João. Foi um prazer ouvir a tua palestra. Eu que gosto destas coisas de segurança informática, ver a forma como nós evoluímos na componente dos pagamentos é mesmo muito, muito importante e interessante. Ora bem, agora, por fim, mas não menos importante, vamos ter alguém que nos vai explicar que, quando aderimos a esta parte da plataformas de e-commerce, como é que conseguimos levar os nossos produtos à casa dos nossos clientes. Para isso termos o Alberto Lançós. O Alberto Lançós entrou em 2015 na área comercial da DHL Express como vendedor. Em 2019 passou a desempenhar as funções de e-commerce Sales Coordinator. Ele é licenciado em Gestão de Recursos Humanos, tem um mestrado em Gestão de Marketing, fez gestão de clientes na Nokia durante quase 9 anos, onde dava formação on the job em sala, e trabalhou durante algum tempo na área de marketing digital, também como gestor de clientes. Alberto, é um prazer ter-te cá. Mais uma vez, obrigado por teres aceito mais este convite e o palco é teu. Obrigado. Obrigado eu, professor. Quero agradecer também a todos os presentes e à APD também pelo convite para fazer parte deste excelente evento. Que se tem vindo a desenrolar nas últimas semanas e onde estão presentes uma grande parte dos stakeholders mais relevantes do mundo do e-commerce. O meu contributo, mais uma vez, vai se centrar nos desafios da logística no e-commerce, trazendo a experiência da DHL Express enquanto líder de mercado a nível mundial. Tem aproximadamente 60% de cota de mercado e com quem trabalham também grandes referências do mercado do e-commerce. Alberto, posso te interromper? Desculpa, nós não estamos a ver a tua apresentação. Não sei se já estás a pensar projetá-la ou nós não estamos a ver. Então, só um bocadinho. Share, ok. Penso que já estará agora, vamos ver. Já está agora? Não.
Agora, estou a partilhar o monitor agora, não? Não, Alberto, não estamos a ver. Nós estamos a ver o teu ecrã. Agora, ok, então deixa-me só ver. E agora sim? Também não. Deixa-me só fazer uma pergunta. João, parou a partilha do ecrã? Eu fiz aqui ok, se calhar. Alberto, eu tento lá agora. O João ainda não tinha parado a partilha. Obrigado, professor. Não tem problema, João. Sem problema. Vamos cá ver share. A ver se é desta. Está agora? Também não. Ora bem. Curioso é que eu estou a clicar no mesmo no... Se calhar, João, Alberto, isso já está. Agora, se maximizar, penso que vamos... Está perfeito, está perfeito. Obrigado, Alberto, e desculpa. Ok, obrigado eu. Entretanto, passarei rapidamente pelos tópicos que falei aqui no último evento em que estive presente também, para enquadrar a logística e os seus desafios principais, que é o que me traz cá hoje, e trago também aqui um bocadinho de um desafio que está a aparecer hoje, que é o e-commerce de B2B, que é uma oportunidade bastante aliciante e bastante grande, e que já está mais enraizada na Ásia. Divido estes desafios da logística em sete pilares. Pronto, que a logística já é um primordial em todos os negócios, mas no e-commerce é ainda mais decisiva. Reforço também o que referi no último evento, que é o único ponto de contacto físico e pessoal que o consumidor tem com alguém que representa a loja online para lhe entregar o seu produto, e que essa experiência, essa entrega, pode ditar ou não uma compra futura nessa mesma loja. Se ditar, se for positivo, o cliente vai repetir a experiência e vamos ter a fidelização, que é o que tanto trabalhamos. O primeiro pilar tem que ver com a globalização, não é? Um parceiro, por exemplo, como a DHL Express, vai permitir a uma empresa de e-commerce poder estar aberta a oportunidades em todo o mundo, não tendo limitações geográficas condicionadas pelo parceiro logístico. É muito importante que ele tenha uma implementação global sólida e com um nível de qualidade de excelência, porque vai ser um fator crítico de sucesso, mas também vai ser um fator de suporte ao crescimento do negócio e vai possibilitar também a expansão para qualquer parte do globo. Como curiosidade, para quem não esteve no primeiro evento, partilho que a DHL está implementada em mais países que a Coca-Cola e que a FIFA. Está realmente em todo o mundo. E isto, quanto mais não seja, vai nos dar a segurança que quando queremos crescer ou quando temos oportunidades para qualquer parte do mundo, temos um parceiro que nos pode ajudar a chegar lá e permitir. A rapidez nas entregas. A venda já está, imaginemos, a venda já está efetuada, a loja online até já recebeu o pagamento, mas depois há aqui uma última parte e que não deve ser descurada, né, que é o fim do processo, que é a entrega. É o tal contacto físico com o cliente. O cliente teve uma boa experiência de compra digital, a entrega física deve estar ao mesmo nível, porque o processo de compra é um só e só acaba mesmo quando o cliente tem o produto realmente quer na mão, caso não haja depois ainda qualquer questão de pós-venda. É importante que isso seja rápido e que seja enquanto o cliente sente a emoção e a satisfação da compra, não passado uma semana, ou duas, ou três, ou o que seja, não é? Nós com certeza também já tivemos essa experiência de comprar uma coisa, ficar ansiosos à espera dela, e que se ela chega muito tempo depois, se calhar não vamos ter a mesma satisfação.
Uma entrega rápida vai também permitir outra coisa, que é, vai permitir à loja online em questão, por exemplo, em Portugal, concorrer com comerciantes locais de outra parte qualquer do mundo, sejam físicos ou online. Não é? Uma loja de cá pode concorrer com uma loja da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, se tiver uma entrega rápida e se conseguir uma boa experiência do consumidor. O que de outra forma, se não tiver essa rapidez, se calhar já vai ficar fora de hipótese para o comprador, ou fora da opção. As devoluções são um imperativo dos negócios de e-commerce e não lhes podemos fugir, mas também são uma oportunidade para termos um cliente bastante satisfeito, não é? O número de devoluções, ou a taxa de devoluções, vai variar conforme o tipo de produtos que estamos a falar. Por exemplo, numa loja online de vestuário ou de calçado, por exemplo, a taxa de devoluções pode andar entre os 20% e os 30%. Já numa loja de tecnologia, as percentagens à partida serão menores, porque as pessoas geralmente sabem o que compram, não há muito uma questão de tamanhos, quando devolvem ou ficaram muito insatisfeitas, não tinham pesquisado bem, ou então é por alguma avaria, não é? Também aqui o parceiro logístico de uma loja online tem que ter estes processos muito simplificados, porque se assim não for, o cliente que tenha uma má experiência também aqui pode voltar a não comprar. Se calhar muitos de nós já tivemos essa má experiência em que compramos alguma coisa, muito contentes, ansiosos, recebemos e depois quando foi para trocar foi um 31, foi muito difícil. Penso que nessa loja se calhar nunca mais vamos comprar, quando precisarmos de algum produto similar, não é, parecido, iremos fazer outra pesquisa no Google, iremos procurar o produto que queremos noutro sítio. Os desafios aduaneiros são importantíssimos, não é? Aqui dentro da União Europeia, para nós, o comércio é uma coisa muito simples. Vender para a Alemanha ou para a França é praticamente a mesma coisa do que vender para Portugal. Agora, nas transações comerciais que são efetuadas fora da União Europeia, há desafios aduaneiros, sejam custos, sejam exigências legais, e que são geralmente diferentes para cada um dos países do mundo, não é? Poderá haver coisas onde há alguma, onde é parecido, mas na maior parte das vezes são cada país, não é? Isto é uma regra, cada país tem os seus trâmites legais. Também aqui o parceiro logística tem que ter uma consistência global de serviço, isto é, tem que ter uma boa cobertura do globo, no fundo, tem que ser rápido, mas não só na entrega, também em todas estas questões aduaneiras, para que não vale a pena termos um serviço de entrega muito rápido e depois não conseguirmos, quando chega ao país de destino, não conseguirmos fazer sair da alfândega para entregar ao cliente final. Dando mais uma vez o exemplo de como nós o fazemos na DHL, fazemos um desalfandegamento expresso, em que é efetuado o processo começa a ser efetuado já ainda no ar, quando o envio vem no avião, para quando chega ao país de destino, seja Portugal, seja China, seja qualquer um dos países do mundo, a mercadoria vá logo para entrega. Também com este conhecimento que temos em todas as alfândegas do mundo, conseguimos dar um apoio maior aos negócios de e-commerce, de forma a que consigam entrar de uma forma mais fácil e serem mais eficazes na abordagem a cada um destes países. Integrações informáticas, revendo aqui também um bocadinho que falamos no último evento, com o crescimento dos negócios online, dos negócios de e-commerce, todos os processos têm que ser o mais automatizados possível. A integração das plataformas, das lojas online com as nossas plataformas de expedição permitem uma redução muito grande nos custos e uma redução também não menos importante de falha humana. Isto é, toda a introdução da informação é feita de forma automática, sem haver falha na importação manual de toda essa informação. Pronto, no nosso caso, integramos com as plataformas mais utilizadas do mercado, que podem ver aqui na apresentação, e também com sistemas nativos desenvolvidos pelas próprias lojas, através de plugins gratuitos que disponibilizamos aos nossos clientes.
Temos também aqui ainda tendo em conta a responsabilidade ambiental que a DHL tem, com uma meta até para 2050 de emissões zero. Desenvolvemos o Paperless Trading, o PLT, que permite que não haja qualquer documentação física a acompanhar o envio. Toda a interligação feita com as alfândegas de destino é feita de forma digital, o que, multiplicado por milhões de envios, ou milhões de envios, ou bilhões de envios, temos aqui para além de uma maior eficiência na comunicação, poupamos também aqui bastante o ambiente. Opções de entrega, tendo em conta que a exigência dos clientes de hoje em dia, na nossa opinião, tem que ser eles mesmos a decidir como, quando e onde vão receber as suas compras. Não os nossos clientes, mas os clientes dos nossos clientes, o consumidor final. Mais do que ele decidir quando faz a compra, pode até ter a possibilidade de alterar a entrega posteriormente, se caso tenha essa necessidade. Estamos numa era de personalização, de customização, de clientes cada vez mais exigentes e em que tudo muda muito, muito rapidamente. O cliente hoje, quando está a fazer a compra, mas amanhã, se calhar, já marcaram outra coisa, já tem outra, e poder alterar de uma forma simples no seu próprio telemóvel, como podem ver aqui na imagem, na apresentação. O On Demand Delivery, podem ver que, além de ser um serviço gratuito nosso, podem ver que é enviado uma mensagem ou um e-mail ao destinatário. Ele entra através desse link e tem várias possibilidades para alterar a sua entrega, seja alterar a data, seja alterar a morada, recolher num service point, num locker. Por exemplo, se estiver de férias, pode também dizer só quero entrega daqui a 2 ou 3 semanas porque não vou estar cá antes. E tudo isto, mesmo depois da encomenda já ter sido expedida. Isto vai também dar ao consumidor final uma experiência de compra premium, não é? Uma experiência de compra bastante à frente do que eu comprar uma coisa e depois tenho que reger a minha vida pela opção que fiz ontem, ou se for, ou anteontem, ou quando tiver sido. Também aqui rever um bocadinho do que é a força da parceria. Se num processo de compra, numa loja tradicional, a confiança é um fator já muito importante por si só, no comércio online torna-se ainda mais relevante, porque não há aquele contacto físico antes da compra. E para que possamos criar confiança ao consumidor, é indispensável que a entrega dos produtos que ele já comprou e que até já estão pagos, não é? Porque o online tem esta coisa maravilhosa, que tudo é pré-pago, é pago à cabeça, mas depois também a expectativa é alta, não é? Depois de tudo isto não podemos falhar. Porque a verdade é até quando ele compra na nossa loja online, ele já está a confiar em nós. Não é? Quando compra a primeira vez, ele não nos conhece, ele não sabe. E a partir do momento em que ele confia em nós temos também que estar à altura da confiança dele. É também uma questão de gerir as expectativas do consumidor e de lhe oferecer a melhor experiência de compra possível e criar com ele uma relação de confiança. Porque se nós não fizermos, alguma loja online onde ele calhe de experimentar uma vez comprar alguma coisa, ou vai fazer com certeza. Mudando agora um bocadinho saindo do que era o que falamos já no evento anterior, mudando um bocadinho para esta nova realidade que começa a surgir agora, não só do e-commerce, não só do e-commerce que seria já o e-commerce o novo normal, mas também o e-commerce B2B, o B2B e-commerce. A DHL Express é líder de mercado a nível global no transporte expresso mundial, mas quando falamos especificamente no âmbito do e-commerce, somos ainda mais diferenciadores. Por todas estas razões, estes 7 pilares de que falei, conseguimos aportar valor aos negócios de venda online, seja para o nosso cliente, seja para a experiência de compra que o consumidor vai ter quando o nosso cliente usa os nossos serviços para entregar os seus produtos. Trabalhamos o e-commerce de forma especializada já há vários anos, porque verificamos também logo no primeiro momento que era uma tendência que tinha vindo para ficar.
embora houvesse muitas pessoas que tinham muitas dúvidas quando isto começou, a verdade é que nós acreditamos que isto era talvez pela nossa presença global, acreditamos que isto era uma tendência não momentânea, mas para ficar. Embora tivesse muitas diferenças do que era a logística tradicional. Tinha mais exigência do nosso consumidor final. Hoje em dia, podemos colocar esta questão, não é? Se é o e-commerce o novo normal? Será isto a nova forma de fazer negócios? Nós, e eu também acho que sim, porque para além do que já estávamos habituados, que era dirigido ao consumidor final, começamos a assistir agora ao crescimento deste e-commerce entre empresas. E acreditamos também que virá a ser o novo normal, tal como o do B2C já o era. E agora aqui, deixo aqui também uma nova pergunta. Será que podemos dizer que esta pandemia, o Covid-19, empurrou muitas empresas para o mundo digital? Sabemos que muitas empresas conseguiram minorar os impactos desta pandemia graças aos canais digitais. O e-commerce tem sido a tábua de salvação de muitas destas empresas. Muitas delas estavam já bem implementadas, foi-lhes mais fácil porque já estavam implementadas a nível digital. Outras tinham já alguma presença, tiveram que aprimorar o seu processo, e houve outras que tiveram de entrar de um dia para o outro nestes canais digitais. Isso é verdade que o crescimento do B2B começava já a ser uma realidade a que se ia assistindo a nível global, lentamente, estava-se a começar a impor. Com esta pandemia houve vários fatores que aceleraram todo este processo. Por exemplo, as feiras internacionais, onde muitas das empresas procuravam os seus clientes e também os seus fornecedores, estão suspensas. Muitas das empresas estão encerradas ou em layoff. Isto levou-nos também a que houvesse uma necessidade de encontrar novos clientes e também novos fornecedores. Mas já não pôde ser nessas feiras, porque elas também já não estavam porque elas estão paradas. Acabou por haver uma passagem do procurement para os canais digitais, e quando passamos para o online, há uma imensidão de opções para quem procura uma nova gama de produtos, para quem procura outra qualidade, mais qualidade, por exemplo, do que os fornecedores lhe entregavam até à data, para quem procura outro tipo de preços. Passamos a ter um leque com o online, passamos a ter um leque ilimitado de fornecedores, mas também de clientes. Acaba por ser um bocadinho o que já se passava com as nossas vendas de e-commerce tradicional, no e-commerce de consumidor final. Pronto, é também uma tendência crescente as compras online, nesta altura de Covid, foi também uma tendência, e que levou a que quem não estava habituado a comprar ou a vender nos canais digitais acabou por ter que o fazer. E com esta experiência, se calhar poderá ter sido de tal maneira positiva, poderá-se ter adaptado de tal forma que se calhar não vai deixá-la, ou pelo menos, ainda que não fique exclusivamente a comprar online, passará a comprar, e se calhar até de forma crescente. Se cada vez mais o consumidor de e-commerce tem expectativas também elevadas nas suas compras pessoais, temos aqui também que quando faz compras de business to business, as expectativas não são diferentes, porque ele é a mesma pessoa. Espera, no mínimo, que a experiência que tem quando compra para si seja igual à experiência que quando compra para a empresa. Quando está a comprar uns acessórios têxteis, por exemplo, para uma coleção da sua empresa, deverá ter as mesmas expectativas que tem quando compra umas sapatilhas num site qualquer. E ainda por cima, o valor da compra se calhar serão valores bastante superiores. Temos também aqui os marketplaces de B2B e sites que por si só já estavam a crescer, não é? Sabemos que o negócio online é uma coisa que vai crescendo e que cresce por vezes exponencialmente. Há ali, a partir de uma certa linha, o crescimento torna-se exponencial.
E porque também realmente o online é o novo normal. Já o era para o e-commerce B2C, passa também agora a ser para o e-commerce de B2B. Cada vez mais as pessoas fazem as suas pesquisas, as suas comparações e as suas compras online. Não só para as compras pessoais, mas também começam a fazê-lo para o procurement para as suas empresas. Sendo a DHL líder global na logística de e-commerce, na logística expresso tradicional e agora também especializada na logística de e-commerce B2B, estamos aptas a ser o parceiro logístico preferencial, dando uma resposta de excelência a todas as empresas, incluindo as que fazem parte também deste novo normal, seja ele B2C, seja ele B2B. Com o nosso know-how, a nossa abrangência global, que falava também há pouco, vai nos permitir dar uma resposta de excelência às empresas que atuam nos diversos canais e também com diversas tipologias de clientes. Conseguimos ter aqui uma abrangência de todo o tipo de negócios. Partilho também aqui as três tendências principais que identifiquei, ou que vou identificando no e-commerce business to business. A primeira tem que ver com o modelo de marketplaces verticais, em que são especializados, oferecem serviços de valor acrescentado, e a dimensão, sendo a dimensão do mercado B2B tão grande, tão global, deixa espaço para o aparecimento e para o aumento de novos mercados. A segunda tendência é o mobile B2B, de e-commerce, em que as vendas e o marketing mobile são cada vez mais importantes. O comprador que está a navegar na internet no seu tempo pessoal pode ver um anúncio de uns acessórios para a coleção, como eu falava há bocadinho, para a coleção da empresa em que trabalha, mas pode também estar a procurar umas sapatilhas, não é? Ainda no seu tempo pessoal, pode estar a fazer qualquer coisa, pode ver um anúncio, porque o Google que usa para uma coisa será o mesmo Google, o mesmo motor de busca que vai usar para as outras. As plataformas, há aqui uma convergência de plataformas. O que nos leva também à terceira tendência, e que encontrei aqui esta frase que acho que espelha bem esta tendência, e que até a vou ler, em que os consumidores B2B estão a agir como os consumidores B2C. Estão a referir-se em sites, em análise de clientes, questionando os colegas e sendo informados por meio de conteúdo educativo. Os profissionais de marketing B2B estão a usar táticas de consumo como parte do seu mix de comunicação. No fundo, resumindo, o mix de comunicação que usávamos para o B2C é agora o mix de comunicação que começa a ser usado para o B2B, com conteúdos interessantes, educativos, sobre o produto que as empresas querem comunicar e que querem vender. No fundo, são as mesmas táticas que já eram usadas no e-commerce tradicional de B2C. Também aqui a DHL também nós estamos a usar todo o nosso know-how, todas as nossas ferramentas, todo o nosso expertise, que tínhamos já na logística de e-commerce, né, naqueles 7 pilares que falava há bocado, para continuar aqui também nesta nova oportunidade de entregar um serviço de excelência aos nossos clientes e também aos consumidores dos nossos clientes, seja B2C, B2B, sejam eles que tipologia forem. Finalizando, coloquei aqui este slide, é um bocadinho também como provocação, mas também para pensarmos no e-commerce e no cliente de uma forma mais global, de uma forma mais holística. No fundo, se é B2C, B2B, é e-commerce, M-commerce, B2X, penso que aqui o mais importante é vermos as oportunidades de negócio e o mercado como um todo, vermos também os clientes enquanto pessoas com necessidades que precisam de ser satisfeitas, quer na sua vida pessoal, quer na sua vida profissional. O João, por exemplo, que compra o seu material de desporto online, é o mesmo João que vai fazer procurement e que é buyer numa empresa onde trabalha. É assim também que nós na DHL entendemos o mercado, e especificamente o mercado da logística internacional, em que o nosso foco está na experiência que os nossos clientes e os seus consumidores têm com o nosso serviço, com todos os contactos connosco e com a qualidade de excelência que nos é reconhecida.
Esse reconhecimento da marca DHL em todo o mundo ajuda também a dar uma confiança maior na hora da conversão, na hora em que o cliente decide efetuar a compra, quer ele seja B2C, quer ele seja B2B, onde quer que ele se enquadre, seja qual for a sua tipologia. Acabando agora mesmo, como comecei, a confiança é indispensável na escolha do nosso parceiro logístico, pois é o único contacto físico e pessoal que existe com o consumidor no negócio de e-commerce. É com a pessoa que vai entregar que vai haver esse contacto. Muito obrigado a todos. Só uma nota, a apresentação vai estar disponível através da APD Portugal e tem anexo uma última página com links para informação que pode ser bastante interessante. Estudos de mercado, tendências, infografias, entre outros. Muito obrigado, Alberto. Passávamos então já para a parte das perguntas que quem nos está a ouvir tem posto. Eu, se calhar, agregava um conjunto de perguntas e direcionava ao Alberto ou ao João. Começava pelo Alberto. E temos aqui duas perguntas. A ideia geral de que as entregas premium no Expresso são muito caras, esta é a ideia geral, comparativamente às entregas standard. É a realidade? E depois juntava uma ou outra, eu gostava de saber em que situação está em relação ao Irão. Eu confesso que não sei o que é que se possa passar, imagino que não seja fácil entregar no Irão, mas já agora, se souber a resposta a estas duas questões, Alberto, agradecia. Sim, obrigado. Antes de mais, é verdade que há essa, muitas vezes, por vezes, esse é quase um preconceito em que são entregas premium, entregas express, entregas de avião, são muito caras. Não vale a pena, se calhar não vale a pena optarmos por aí. Como eu dizia anteriormente, a verdade é que toda a experiência de compra que um consumidor tem vai decidir a sua recompra e vai decidir se vai ou não ficar fidelizado àquela loja. Para além disso, os envios de e-commerce são envios 98, 99% das vezes envios pequeninos, de 1, 2 quilos, uma pacotaria muito restrita e muitas vezes, tendo em conta que é até o nosso core business, conseguimos condições comerciais muito aproximadas do que é um envio standard para a Europa, pode levar a 3, 5 dias. Mas mais do que tudo, não interessa às vezes se pagamos mais 2, 3 ou 4 euros, o que interessa é darmos a nossa melhor experiência ao consumidor, porque ele, quando paga o seu produto, vai ter umas expectativas muito, muito elevadas. Em relação ao Irão, não tenho aqui presente, soube que houve restrições da parte do Irão em receber, esteve fechado mesmo a operação para o Irão. No entanto, poderão enviar-me para o meu endereço de e-mail a questão e eu responderei porque é simples. Se não, também poderão entrar em contato com o nosso Customer Service, que tem toda essa informação e lhes dirá instantaneamente. Passo aqui os contactos, se quiserem apontar. O contacto telefónico é o 707 505 606. 707 505 606 e o endereço de e-mail é o info.portugal@dhl.com info.portugal@dhl.com. Sintam-se à vontade, podem me contactar a mim ou ao nosso Customer Service, que até está mais habilitado para estas coisas do que eu. Muito obrigado, Alberto. João, agora tinha aqui duas perguntas que lhe fazia assim. Agradecia que abordassem o assunto da devolução de produtos, tanto em termos de pagamentos e reembolso, como em termos de devolução ou eventualmente reparação de produtos. No seu caso, focava mais no pagamento e reembolso. Já vimos na última sessão com a Carregas que isto é um dos direitos do cliente. Como é que isto é processado a nível de pagamentos? E juntava uma outra, João. Diz, o MBWay é um sucesso em Portugal como meio de pagamento. Se pensarmos no mercado americano ou asiático, quais os cartões mais utilizados neste mercado e recomendáveis a considerar numa plataforma de e-commerce? Ok. Começando pela primeira, portanto, a nível de devoluções, todas as plataformas CIBs estão totalmente aptas para fazer devoluções para que o comerciante faça uma devolução em real time. No entanto, tem de haver aqui uma distinção entre aquilo que sejam pagamentos por via do cartão, o cartão de crédito, ou de pagamentos feitos por via dos meios de pagamento nacionais. Para tentar aqui não ser muito técnico, a nível de pagamento de cartões, portanto, um pagamento de cartão, por norma, 99% das vezes, entra em cima da marca 100% das vezes.
entra em cima da marca internacional, ou seja, se for um cartão Visa, entra em cima, o pagamento é processado por via é processado pela CIBS, mas é aceite por via da marca do scheme internacional, Visa ou Mastercard, e por essa via existem regras das marcas que permitem, portanto, a abertura do processo de disputa, que deve ser feita no comerciante ou com o comerciante que basicamente fornece o bem e também do banco emissor do cartão. Portanto, deve ser aberto um processo de disputa por essas duas vias e esse processo de disputa é muito rápido e o banco emissor tem a capacidade de iniciar o processo de chargeback, portanto, o processo de devolução ao cliente quase de forma instantânea. Portanto, qualquer situação que tenham da chegada de uma encomenda com algum problema, devem fazer de imediato estas duas ações. Portanto, o contacto e a abertura do processo de disputa com o comerciante e, no caso dos cartões de crédito, também com o banco. No caso do pagamento de serviços e do MBWay, mantendo a mesma lógica das plataformas, permitirem ao comerciante fazer essa devolução em real time, entra em cima do esquema nacional, portanto, do MB, e por essa via o processo acaba naturalmente por ser mais simples e ainda mais rápido. Portanto, não existe aqui qualquer tipo de constrangimento nestes processos de chargeback, independentemente do meio de pagamento que é utilizado, e todas as plataformas CIBS permitem que os comerciantes consigam fazer estes processos de devolução de forma imediata. Por outro lado, em relação à segunda questão, de facto aquilo que nós temos assistido é que existe por parte do consumidor local também aqui alguma preferência pelo meio de pagamento que é desenvolvido localmente. No caso de Portugal, o MBWay tem sido de facto um meio de pagamento que em Portugal tem tido uma enorme expressão. Noutros países, como a Ásia ou como os Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é mais conhecido porque está mais próximo, o PayPal acaba por ter uma penetração mais alta do que no resto do mundo, também por via de ser um meio de pagamento local. Mas não são só estes dois mercados, existe mais uma série de mercados, nomeadamente aqui mercados europeus que desenvolvem meios de pagamento mobile, normalmente, ou online, conforme o MBWay, e que acabam por ter também aqui um sucesso e ocupam aqui esta oportunidade de mercado face a outros meios de pagamento mais globais que depois, quando tentam entrar em mercados locais, não conseguem ter os mesmos níveis de penetração que os meios locais conseguem. Certo. Alberto, agora tínhamos aqui um conjunto de perguntas sobre o B2B. Eu vou-lhes fazer assim, já que focou a sua apresentação do B2B. Há alguém que pergunta se tem alguma referência de marketplace que seja B2B. E outra pessoa que diz que tem um negócio B2B e se neste caso é recomendável a utilização de Incoterms, ou seja, os termos internacionais, não é? Imagino que sejam termos comerciais internacionais. Certo. A maior referência a nível mundial será o Alibaba, não é? Na Ásia, na China, e que é um colosso e que vende desde casas pré-fabricadas a parafusos milimétricos nas quantidades que se quiser. Os Incoterms, depende dos Incoterms que se está a falar, eu não sei se terá que ver com a questão dos direitos, dos duties and taxes paid, com os direitos e taxas pagas, há vários, poderão ser esses. Claro que quando nós pagamos na origem os direitos e as taxas, há uma muito maior satisfação para o consumidor final, porque quando paga já sabe quanto é que vai pagar, é um preço-chave na mão e minoriza muito a possibilidade de uma má experiência de compra, das surpresas negativas que muitos de nós, se calhar, quando compramos coisas que vêm de fora da União Europeia, já podemos ter tido. E sim, claro que é uma excelente opção para aportar mais valor à experiência de compra do consumidor final. Ok, Alberto, só temos aqui mais uma questão, estamos mesmo já a ultrapassar um bocadinho a hora, mas acho que esta é interessante e dirigi-la à DHL porque é específica da DHL. A pergunta é se a DHL possui serviços de apoio a operações de full commerce que possibilita a cobertura de todas as fases de um processo digital de uma loja online.
armazém, expedição, processamento, recepção, devoluções, etc. Ou seja, uma solução chave na mão. Sim, nós cá em Portugal, a DHL tem várias empresas, sim, dentro da família de Deutsche Post, tem a DHL em que tem várias empresas, desde supply chain, global forwarding, freight, parcel, express, temos tudo, embora em Portugal nós não funcionamos com um só, de uma forma uniformizada, com esse eu sei que há várias empresas, até de nicho, que estão a fazer isso, estão a oferecer ao cliente um chave na mão, muitas vezes até com valor por peça, até às vezes a logística inversa com a importação, o picking, a separação, tudo isso. Nós, no caso da DHL Express, neste momento não fazemos, mas temos uma supply chain em Portugal, a DHL Supply Chain. No entanto, está mais vocacionada no presente para negócios maiores. Justo. Bem, resta-me agradecer aos dois, foi um prazer moderar esta sessão com vocês, foi calmíssimo, quase que não foi necessário. Resta-me agradecer também a todas as pessoas que assistiram às várias séries de webinars, eu penso que foi bastante útil, pelo menos eu aprendi bastante. E se calhar agora no fim passava a palavra, como costuma a doutora Dália, se calhar fechar aqui o evento com chave de ouro, certo? Eu agradeço a vossa presença, que realmente vocês é que estiveram no palco e foram fantásticos desde a primeira hora, portanto, e espero que realmente isto tenha servido, este ciclo tenha servido para realmente ajudar os interessados no e-commerce a esclarecer algumas dúvidas. Qualquer assunto que não esteja esclarecido, podem contactar a APD, nós daremos todos ou forneceremos todos os contactos. Vamos continuar, portanto, no ativo com outros webinars, portanto, vamos integrar agora um ciclo de recursos humanos, uma grande alteração que vai acontecer na condução dos recursos humanos e nós realmente vamos estar presentes com um ciclo de recursos humanos. Muito obrigado pela vossa presença, até à próxima. Muito obrigado. Obrigado a todos. Fiquem bem.